hoje vai começar com um assunto que dá o que falar, que é halitose. Mau hálito, né? Já sabe quem tem? Lembrou? Pois é. Tem um detalhe muito interessante da halitose que, como o nosso olfato, ele se acostuma muito rapidamente com o odor permanente, quem tem não sabe que tem. E aí fica aquela saia justa, né? A doutora Elisandre Rangan, que é coordenadora do Serviço de Nutrição e Gastronomia do Hospital Lefort de São Paulo, está aqui. E ela conversou com nossa produção e disse que tem dicas muito interessantes de alimentos que você pode comer para evitar o mau hálito e algumas atitudes que você deve ter para não ter mau hálito. Vamos entender então um pouquinho mais sobre esse assunto? Porque bafo, mau hálito, ninguém merece. Lisandre, obrigada por ter vindo. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Vamos sentar ali pra gente conversar. Esse é um assunto que fica todo mundo assim, ai, eu tenho, né? Faz, aí cheira. Ninguém consegue descobrir se tem ou se não tem. É verdade. Bom, nessa situação o melhor é cuidar, não é verdade? Sim, sim. Ó, a gente até foi pras ruas. O Thiago Fanhani foi dar uma sondada no que as pessoas acham e parece que ele tem aí um recadinho pra gente. Vamos ver esse vídeo. Olá, Cláudia, amigo telespectador. A halitose, mais conhecida como mau hálito, é um odor desagradável oriundo da cavidade bucal ou do estômago da pessoa. E segundo a Associação Brasileira de Halitose, existem mais de 50 causas de mau hálito. E destas, 90% se manifestam na boca. E como o nosso olfato se adapta muito rapidamente ao nosso paladar, muitas pessoas que têm mau hálito não percebem isso. Você tem mau hálito? Olha, eu acho que não, né? O que você faz para evitar o mau hálito? Então, escovo os dentes diariamente, né? Passo fio dental. Você conhece alguém que tenha mau hálito? Então, conhecer eu conheço, né? Mas fica um pouco chato você chegar pra pessoa e falar pra ele. Né? Não sei se eu tenho mau hálito. Para evitar o mau hálito, eu escovo os dentes várias vezes ao dia e uso o enxaguatório. Conheço quem tem mau hálito, mas não falei nada para a pessoa. Não, eu não tenho mau hálito. Para evitar mau hálito, eu escovo os dentes, passo fio dental e escovo a língua também. Isso é o suficiente? Não, na verdade a alimentação ela precisa ser balanceada também, né? Existem alguns alimentos que causam o mau hálito. Né? E muita gente, às vezes, acaba consumindo sem saber que causa mau hálito. Que alimento, por exemplo, causa mau hálito? Então, um que é o mais conhecido, né? Existem dois mais conhecidos, que seriam o alho e a cebola. Tá? Ele tem algumas substâncias que liberam enxofre. E o enxofre é que causa esse odor ruim. Mas aí, quando a gente usa o alho e a cebola normalmente numa refeição, já causa um mau hálito? Causa um mau hálito? Ou é quando a gente come, por exemplo, um bife acebolado ou aquela maminha com alho e óleo? A cebola e o alho, eles devem ser utilizados porque eles são temperos naturais, porém, na quantidade normal. Então, ele vai causar o mau hálito quando consumido em excesso. Agora, a cebola, ela causa mau hálito mesmo quando ela é cozida ou é só crua? Cozida também. Cozida ela tem o potencializa um pouquinho menos, tá? Crua causa mais mau hálito. Mas tanto crua como cozida, elas devem ser evitadas em excesso. Agora, esses são os mais conhecidos, né? Mas tem outros menos conhecidos? Existem outros, tá? Então, o leite é um alimento extremamente importante para a saúde, a gente sabe, devido ao cálcio. Só que também as bactérias da boca, elas acabam liberando e acabam consumindo o enxofre do aminoácido do leite e dos queijos e iogurte, né? Então, os derivados. Queijo, leite, iogurte, tudo isso, a gente comeu, tem que tomar cuidado, porque provavelmente vai ficar com mau hálito. Isso, fazer uma escovação, tá? Então, por isso que é tão importante a escovação após as refeições. Tá? Então, o leite seria, bebidas alcoólicas também, tá? Porque elas fazem o ressecamento da boca e aí existe uma proliferação bacteriana. Agora, pois é, e aí você tocou num assunto interessante, porque a bebida alcoólica, eu percebo assim, as pessoas que têm o hábito de beber, mesmo que elas não tenham bebido exatamente naquele momento, elas têm um mau hálito, né, que fica ali meio que permanente. É por quê? Porque resseca a mucosa? Isso. A bebida alcoólica, ela promove o ressecamento da mucosa, da boca, e a bactéria se desenvolve nessas condições.
E aí, qual é o tratamento para isso? Parar de beber é o primeiro deles. Parar de beber. Ou evitar a bebida, assim, com frequência, né? Eu acredito que uma frequência piore. Então, ó, o mau mesmo hálito. que você não saiba, se você bebe constantemente, além de mal para sua saúde, você também tem mau hálito, viu? Não é? Não há quem escape pelo que a gente está aprendendo agora. E tem mais. O café. Café, que a gente sabe que é muito consumido, né? Os brasileiros, principalmente, consomem muito café, americanos. Ele é ácido. A acidez também provoca esse crescimento de bactérias. Tá, mas o café é na hora ou é como o álcool, por exemplo, que sempre, a pessoa que toma bastante café... Não, o café é sempre. É sempre também como o álcool. Sempre. Então também é bom evitar, hein, gente? Aquele café de toda hora, todo dia. Aí mesmo que você não saiba, provavelmente você também tem mau hálito. E é muito difícil que alguém chegue pra você e fale assim, você tá com mau hálito. Porque é desagradável, ninguém quer isso, né? Então é bom a gente ficar muito atento pra não ter esse desconforto, né? Porque ninguém merece, nem o próximo, nem você mesmo. Imagina, todo mundo no trabalho falando, ele tem um bafo. Isso é horrível, não é verdade, Com certeza. Lisandri? Existem alguns alimentos que são muito saudáveis, mas que também causam. Tá? Agora, existe algum alimento que dá um equilíbrio para isso? Existe. Existe sim. A gente pede para aumentar os alimentos que contêm fibras. Tá? Por quê? Porque o trânsito intestinal também precisa se manter funcionante, ou seja, a gente tem que evitar a prisão de ventre, o intestino preguiçoso. Tá? O intestino preguiçoso faz com que a gente também tenha mau hálito. Então, assim, aveia, linhaça, alimentos integrais, então pão, um pão integral também faz essa diferença, vai ser benéfico. Olha aí que coisa bacana. Para os adolescentes que não gostam de comer fibras, né? E falam, não gosto de pão integral. Você prefere comer pão integral ou ser chamado de bafento, né? E você tem que saber. Pois é, são escolhas que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida, viu? Você prefere comer um pouquinho de fibra ali, uma barrinha de cereal e tal, ou ficar com mau hálito? Então, escolha com inteligência, tem um hálito gostoso. Aliás, essa fase da adolescência é a fase que tem que ter um hálito maravilhoso, né? Sim. Que aí começa as paqueras, as namoradas, é verdade? E a maçã e a cenoura também são dois alimentos principais aí, porque eles fazem, como eles são ricos em fibras, eles acabam fazendo a higiene bucal. Maçã e cenoura. Maçã e cenoura, cruz. Olha aí que bacana também. De repente você tem uma reunião, você está no ambiente de trabalho e não pode ter mau hálito. Maçãzinha na bolsa, um potinho pequenininho com aquela cenourinha. Hoje tem aquela cenourinha baby, ou você corta palitinho, leva para o trabalho e tá aí garantido de que você vai ter um hálito gostoso e um hálito agradável, né? Se é um assunto constrangedor, imagina o quão constrangedor é você ter mau hálito e nem sabe porque ninguém nunca vai te falar. Isso é pior, não é verdade? É verdade. Bom, e além disso, a higiene bucal, né? Isso, a higiene bucal ela é importantíssima, principalmente após as refeições, né? Porque aí você elimina o crescimento das bactérias. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Vamos comer uma goma de mascara, uma bala de hortelã, algo nesse sentido. Os açúcares também pioram a halitose. Então, pode-se fazer, só que tem que ser diet, tem que ser sem açúcar. Olha, que interessante. Você viu essa? Gostei. Então, evitar o açúcar, porque piora a halitose. A balinha de hortelã, então, só se for sem açúcar, né? E você ia falar de outros alimentos que também provocam halitose. Tem mais? Então, tem alguns outros alimentos. Na verdade, seria o leite, o café e o suco de laranja e o suco de uva. Suco de laranja e suco de uva. Tomou? Alimentos ácidos, tá? Tá, joia. Lisandri, e tem, por exemplo, a halitose que é provocada pelo estômago ou ela é mais pelos alimentos mesmo? Não, tem. Tá com uma gastrite, tá com problema de estômago? Isso, tem a halitose provocada pelo estômago, só que aí tem que ser identificada por um médico através de exames Então, clínicos. procurar um gastro para você saber como é que tá o seu estômago, né? Isso. E, gente, gostei, viu? Aprendemos aí juntos um monte de coisa legal. Vamos comer bastante fibra, evitar o café em excesso. O álcool, então, nem se fala, porque não faz bem nem para você, nem para ninguém que tá do seu redor, né? E lavar sempre, escovar os dentes, fazer a higiene bucal direitinho depois das refeições. E, ó, maçã e cenourinha, sempre. E aquela balinha de hortelã, esquece. Com açúcar, esquece. Diet. Só se for diet. Doutora Lisandri Rangan. O telefone dela é o 3723-4700 e o site é o www.leforte.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Uma ótima semana para você.